Você já se perguntou como é capaz um dispositivo relativamente pequeno como o celular ser capaz de receber uma imensa quantidade de informações? Por exemplo, vamos ter a televisão. A televisão recebe informações de áudio e de vídeo a todo momento em que está ligada. Então eu peço que você pause o vídeo por alguns segundos e pense: como é capaz dos dispositivos eletrônicos de hoje em dia e até de antigamente receberem essa grande quantidade de informações e de dados? Bom, tendo seu tempo para poder pensar nisso, é realmente algo complicado, não é algo tão simples quanto parece. E hoje iremos falar um pouquinho sobre como isso acontece, o porquê disso acontecer e quais são os principais jogadores nesse time para poder fazer com que as informações cheguem em todos os dispositivos. Dito isso, meu nome é Danilo Salles e hoje iremos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Desejo um bom dia a todos que estão assistindo o vídeo. O trabalho foi realizado pelos alunos Ana Elisa, Camila Lara, Carolina Aparecida, Danilo Salles, João Pedro Polito e Paloma Rodrigues, todos do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFSJ, Campus Alto Paraopeba. Bom, primeiramente vamos discutir o básico. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação oscilante que não carrega massa, mas apenas carrega energia. E isso é extremamente fundamental para nós entendermos o que é uma onda eletromagnética e como ela difere das outras. Bom, poderíamos dizer que existem dois tipos de ondas principais, as ondas mecânicas e as eletromagnéticas. Porém, não iremos abordar as ondas mecânicas nesse vídeo, já que elas fogem muito do assunto. Dito isso, vamos abordar um pouquinho das ondas eletromagnéticas e suas definições. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, como dito anteriormente, como é uma onda, ela carrega energia. Porém, a sua peculiaridade é que ela pode se propagar no vácuo, ou seja, no espaço. Dito isso, nós temos algumas classificações de ondas eletromagnéticas. Nós temos a onda de rádio, a micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raio gama. Se não todos, eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo já ouviu falar ao menos de uma, e até arrisco dizer que a maioria de nós já conhece a grande maioria de todas as ondas, porém não com muito profundidade. Então vamos abordar um pouquinho dessas ondas e fazer com que a pessoa que assiste esse vídeo saia daqui tendo um conhecimento maior sobre cada uma delas, certo? Dito isso, a nossa primeira onda é a onda de rádio, uma das mais importantes de todas, e com o maior comprimento de onda. Ou seja, ela é a responsável por carregar informações e fazer com que nossos dispositivos celulares, o próprio rádio, a televisão sejam capazes de receber informações e que consigam converter ela para áudio e imagem. Bom, como que ela funciona? A onda de rádio, ela segue basicamente esse padrão. Você vai ter um dispositivo que irá converter um áudio, por exemplo, em uma onda eletromagnética de rádio, que irá ser transmitido por torres que irão ser recepcionadas pelo seu aparelho eletrônico, fazendo assim com que você tenha sua imagem, seu áudio chegando em tais dispositivos e que você possa assistir seus vídeos no YouTube ou no seu canal de televisão. Bom, algo que é bem importante frisar é que a amplitude e a frequência das ondas que irão definir a clareza e o alcance do sinal, o que vai ter uma grande importância quando formos abordar sobre o rádio AM e o rádio FM. Dito isso, eu passo a palavra agora para o João Pedro, que irá realizar o primeiro experimento e abordar um pouquinho sobre ondas AM e FM. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, como o Danilo apresentou anteriormente. Eu vou falar um pouquinho sobre o experimento 1. O objetivo é testar a recepção de imagens de satélites utilizando a banda VHF e um rádio FM. Falando um pouquinho sobre ondas, né, rádio, vamos dizer assim, para ser mais específico, explicar um pouquinho sobre a rádio AM, que são ondas do tipo... As ondas, né, do tipo AM, amplitude modulada, possuem uma amplitude e altura de onda variável enquanto se propagam.
O rádio FM, né, que é a frequência modulada, ela propaga-se pelo espaço, alternando seu valor de frequência. E também um ponto, né, a FM possui uma qualidade superior quando comparada à transmissão de ondas AM. A qualidade que eu falo é mais na questão do sinal. O sinal, ele, por exemplo, na hora de você transmitir uma fala, alguma coisa do tipo, a FM ela tem uma qualidade melhor que da AM. Como eu disse, né, no slide anterior, a transmissão FM possui uma qualidade superior quando comparada à transmissão de ondas AM, e é por isso que elas são mais utilizadas nas transmissões de radiodifusão, né, pela sua qualidade. A produção de ondas AM, ela é mais barata, ela ocupa uma menor faixa de intervalo de frequência, né, dentro do espectro sonoro, e outro ponto da AM é que ela consegue alcançar mais distâncias que a FM. Então, dependendo de algumas questões, a rádio AM é mais indicada principalmente por alcançar mais distâncias. A propagação dessa onda é um pouco maior, um raio maior. Falando um pouquinho, né, do experimento 1, como eu disse, a gente vai fazer uma recepção de um satélite artificial, então a gente vai receber uma imagem da Estação Espacial Internacional, a ISS. Então, para a gente fazer esse experimento, a gente está utilizando um rádio, um software que é para a gente saber aonde a estação vai estar, quando ela vai passar no ponto. Então, eu fiz essa coleta desse sinal, vamos dizer assim, da minha casa. Então, eu marquei no mapa a minha latitude, minha longitude, e ele me falou em qual horário que a estação ia passar, qual a visibilidade, qual era a melhor hora ou a pior para receber esse dado, né? E também para fazer essa transformação desse sinal recebido para a imagem em si, eu tô utilizando o MMSS-TV, que é um software responsável por transformar esse áudio numa imagem. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente o funcionamento. Eu acredito que vocês vão compreender de uma forma bem tranquila, principalmente porque o objetivo desse experimento é mostrar, tornar algo mais visual, né? A gente pegar o áudio e transformar ele numa imagem. Então, pessoal, voltando aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre o experimento em si. Então, eu fiz uma breve pausa e estou retornando para mostrar esse processo de decode, vamos dizer assim. Então, dentro desse processo de decode, que é a transformação do áudio captado pelo rádio para a imagem, eu vou mostrar isso em tempo real, como é feito esse processo, desde transformar o áudio numa imagem. Então, como eu disse, a gente está utilizando esse aplicativo aqui, né, o MMSS TV, e esse aplicativo, eu estou aqui com áudio, eu vou dar o play nele aqui, e nessa parte aqui vocês vão ver a imagem sendo gerada. Então, eu vou dar o play aqui, e vai ter o processo da geração da imagem. O processo, como vocês podem ver, está ocorrendo. Então, ele está pegando o áudio que está aqui e transformando numa imagem que é essa que está nessa tela aqui. Então, só vou passar para cá para vocês terem uma visão. Então, a imagem está sendo gerada aqui. Mais alguns minutinhos. Falta 1 minuto para terminar essa imagem, né, de ser gerada.
Então teve uma interferênciazinha na hora da recepção. Então vocês podem ver que tem algumas falhas, né, na hora de gerar a imagem, mas isso é devido ao equipamento que eu utilizei. Então, se eu estivesse usando uma antena maior, uma recepção maior, eu conseguiria gerar essa imagem de forma mais nítida, né? Vamos dizer assim, sem tanta essa falha. No final, houve uma pequena falha na recepção. Então, é isso. Aqui é a imagem gerada a partir do software. Então, está aqui. Essa recepção foi feita em 145.800 MHz. Então, de vez em quando, existem alguns eventos programados pela ISS que ela envia essas imagens. Então é isso, pessoal. Esse foi o experimento 1. Muito obrigado pela explicação, JP. Eu espero que o pessoal tenha gostado de ver o seu experimento. E dito isso, vamos passar para a próxima onda, a micro-ondas. Bom, primeira coisa sobre micro-ondas. Assim como a onda de rádio e algumas das próximas ondas, ela é uma onda que tem um comprimento de onda muito grande, fazendo com que ela não seja prejudicial ao corpo humano, ao contrário de vários mitos pela internet. E ela é usada mais para propósitos térmicos. Bom, um dos maiores exemplos disso nós temos a máquina micro-ondas, que é usada exatamente para poder aquecer os alimentos que são colocados dentro dela. Bom, essa é uma das maiores funções da onda micro-ondas, porém, logicamente, existem mais, mas não seria um dos maiores destaques dela. Eu diria que o aquecimento mesmo de comida e etc. é um dos maiores usos que a gente tem para micro-ondas. Dito isso, a infravermelho, ela detecta a luz infravermelha, que é basicamente a luz que vem antes do espectro visível. Ela é extremamente utilizada para controles remotos, como mostrado na imagem anterior, onde o controle emite uma luz infravermelha que é recebida pelo aparelho da televisão, que consegue registrar que esse comando foi dado. Outro exemplo que a gente tem é que ela pode ser usada para poder detectar temperatura, e é usado muito em fotografias térmicas, que podem até ser usado em medicina. Por exemplo, na imagem ao lado nós temos um esquema de um corpo humano e está sendo analisada a temperatura dele para poder detectar alguma anomalia no corpo. Dito isso, nós temos as luzes visíveis, que é uma das mais importantes ondas eletromagnéticas que nós temos, que basicamente são as responsáveis pelo nosso olho conseguir ser capaz de distinguir as cores do espectro do arco-íris. Basicamente, cada luz do espectro visível tem um comprimento de onda diferente, e quando chega no nosso olho, o nosso olho é capaz de diferenciar cada uma delas, então fazendo com que nós sejamos capazes de identificar a luz vermelha, laranja, amarela, azul, verde, etc. Dito isso novamente, a gente irá apresentar mais um experimento que foi realizado pela Camila, que irá demonstrar um pouco sobre as luzes visíveis e como a difração funciona.
Muito obrigado, Camila, pelo experimento que você passou aí pra gente. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E dito isso, passando agora das luzes visíveis, nós temos o ultravioleta. Bom, repara o seguinte, voltando no slide anterior, nós temos que o ultravioleta é a onda que vem depois das luzes visíveis, logicamente. Porém, o violeta é a última cor do espectro visível, a cor com menor comprimento de onda. Bom, dito isso, algo muito interessante sobre a ultravioleta é que ela é ela basicamente começa a ser uma das ondas que são prejudiciais ao corpo humano. Nós temos que ter muito cuidado na manipulação desse tipo de onda. E que o Sol é o maior fornecedor de raios ultravioletas que nós temos por perto. Bom, dito isso, nós também podemos destacar que a camada de ozônio é a responsável por nos proteger das luzes ultravioletas que o Sol manda em direção à Terra. E se não fosse por ela, barrando a potência da luz ultravioleta, nós temos muitos problemas de saúde em relação a essas ondas ultravioletas entrando em contato com a pele humana. Bom, a onda de raio-x, logicamente, vindo depois da ultravioleta, tem um comprimento de onda ainda menor e ela é um pouquinho mais prejudicial ao corpo humano. Porém, assim como todas as outras ondas, as ondas eletromagnéticas, elas não são benéficas ou maléficas ao humano. Elas são ondas que podem ser manipuladas por nós. Então, a maneira que nós utilizamos elas que irá definir se a onda vai ser benéfica ou não. Dito isso, uma onda que, por exemplo, como a raio-x, que poderia machucar muito o nosso corpo, pode ser utilizada de maneiras médicas para poder tirar o raio-x, que possibilita a gente a tirar a radiografia para poder ver se algum músculo ou alguma coisa do corpo humano está fraturado. E indo agora para a última onda eletromagnética, a mais perigosa, os raios gama, que seu comprimento de onda é minúsculo comparado a todas as outras ondas que vieram antes dele, e o poder de penetração é extremamente alto. Como você pode ver nessa representação, o raio gama é capaz de passar por papel, pela pele humana, por aço, e fazendo assim que ele seja extremamente perigoso à nossa saúde. Porém, como eu disse anteriormente, manipulado da maneira correta, nós seres humanos somos capazes de usar o raio gama, as ondas radioativas, para basicamente produzir energia como nas usinas nucleares. Dito isso, eu agradeço a atenção de todos por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre ondas eletromagnéticas e que qualquer pergunta que queiram mandar, nós estaremos abertos a responder. E eu gostaria realmente de frisar que as ondas eletromagnéticas, elas são manipuláveis, ou seja, de novo, nós somos aqueles que iremos definir se ela será utilizada para algo bom ou para algo ruim, certo? Muito obrigado novamente e espero que todos tenham um excelentíssimo dia.